Dando sequência à nossa pauta de julgamento, o item 53, EPT Engenharia, Pesquisas Tecnológicas, de relatoria do conselheiro Pedro Bispo, do mesmo contribuinte, os itens 54 a 59. Pedro, você tem a palavra. Presidente, você trata da mesma matéria, todos, só muda o período de apuração e o tributo, varia entre PIS e COFINS, né? Então, eu vou ler o primeiro aqui, do item 53, né? Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da Delegacia de Julgamento de Belo Horizonte, que julgou improcedente a manifestação de conformidade do contribuinte. Versa o processo sob declaração de compensação, objeto do PERDECOMP, que restou não homologada pela unidade de origem, consoante despacho decisório que instruiu os autos. A contribuinte apresentou manifestação de conformidade, aduzindo, em síntese, apurou COFINS e PIS nos exercícios de 2010 e 2011 somente na modalidade não cumulativa, não se atentando que empresas que exercem atividade de construção civil podem apurar de forma cumulativa as receitas oriundas da execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, nos termos do artigo 10, inciso 20, da Lei 10.833/2003, sendo que as despesas e custos vinculados a tais receitas não geraram créditos. E B, após ter refeito os cálculos das contribuições desse período, procedeu à devida retificação das DCTFs, que estavam preenchidas incorretamente para provar a existência do crédito tributário decorrente do pagamento a maior das contribuições. O julgador ACO não acolheu as razões de defesa da manifestante, sob os seguintes fundamentos principais. A DCTF retificadora foi transmitida após a ciência do despacho decisório, mas dentro do prazo legal, levando-se em conta o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. A apresentação das declarações retificadoras com a redução do valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da decisão de não homologação da compensação declarada. Faz-se mista a prova inequívoca de que houve erro de fato no preenchimento da DCTF e do DACOM, isto é, de que o valor correto do débito é aquele constante nas declarações retificadoras. Quando a situação posta se refere à restituição / compensação ou ressarcimento de créditos tributários, é atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência do indébito. Portanto, não tendo sido apresentados pelo contribuinte quaisquer documentos que embasem a existência do direito creditório, não se pode considerar por si sós as declarações retificadoras apresentadas após a ciência do despacho decisório como sendo instrumentos hábeis capazes de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação conforme determina o artigo 170 do CTN. Cientificada da decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo, alegando em síntese que procedeu às devidas retificações das declarações, a fim de provar o pagamento a maior da contribuição do mês de apuração e que acostou a peça de defesa às cópias das notas fiscais que deram origem ao direito creditório. Ato contínuo, a DRJ Belo Horizonte, Minas Gerais, julgou a manifestação de conformidade do contribuinte nos seguintes termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido. Então, foi negado o provimento, né? Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acórdão. No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de conformidade. Este colegiado, em sessão realizada em 26 de março de 2019, resolveu converter o julgamento em diligência por entender que o processo não se encontrava maduro para julgamento, pois necessitava que a autoridade fiscal se pronunciasse quanto à documentação juntada pela recorrente, que supostamente demonstra ter oferido receitas sujeitas ao regime cumulativo das contribuições relacionadas com as atividades de execução por administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, conforme previsão contida no artigo 10, inciso 20 da Lei 10.833/2003. Cumprida a solicitação colegiada, o processo foi devolvido para ser incluído em sessão de julgamento. É o relatório. Vamos ao voto. O recurso voluntário é tempestivo e atende de mais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer. Trata o processo de pedido eletrônico de restituição de COFINS paga maior referente ao período de 31/8/2010,
com compensação atrelada, no qual a recorrente afirma ter apurado incorretamente a contribuição, uma vez que parte das suas receitas auferidas estariam sujeitas ao regime cumulativo, sendo que vinha tributando a totalidade das receitas pelo regime não cumulativo. Conforme antes consignado, embora a recorrente seja pessoa jurídica sujeita ao regime não cumulativo, ela pode, em tese, sujeitar-se ao regime cumulativo das contribuições, em relação às receitas descritas no inciso 20 do artigo 10 da Lei 10.833, abaixo transcrita, aplicável também ao PIS por força do artigo 15 dessa lei. Aí está o texto. Em seu recurso voluntário, a empresa apresentou documentação que sugeriram que poderia apurar essas contribuições ao PIS e à COFINS no regime cumulativo, sobre parte das suas receitas. Na sessão realizada em 26 de março de 2019, o colegiado, então, achou por bem converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal se pronunciasse quanto à documentação juntada pela recorrente que supostamente demonstrava ter oferido receitas sujeitas ao regime cumulativo das contribuições relacionadas com as atividades de execução para administração empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, conforme a previsão contida artigo 10 dessa legislação aí. Na realização da diligência fiscal, a fiscalização intimou a empresa a apresentar documentação e memórias de cálculo, demonstrando o erro cometido na apuração das contribuições. Em resposta, a empresa apresentou notas fiscais de prestação de serviço e a planilha de apuração das contribuições nas folhas 244, constante do processo número tal, que serviram de base para a apuração da liquidez e certeza do crédito pela autoridade fiscal, conforme relatado no relatório constante nas folhas 251 a 253. Esse processo aqui é um dos que estão sendo julgados, aí, tá? Sob minha relatoria. Não houve manifestação da empresa contra os resultados da diligência fiscal. Dessa forma, entendo que estou comprovado nos autos que a empresa oferiu receitas sujeitas ao regime cumulativo, devendo se reconhecer, por isso, a existência de crédito de COFINS decorrente de pagamento maior no período de apuração de 31/8/2010, na forma indicada no relatório fiscal de diligência de folha 251 a 253. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório na forma indicada no relatório de diligência fiscal de folha 251 a 253. Esse é o voto. Estou acolhendo os resultados da diligência, simplesmente. Perfeito, está claro? Algum esclarecimento? Podem meu voto? Cíntia? Eu vou acompanhar o relator. Ok, Renan? Com o relator. Renata? Acompanho. Lara? Relator. Sabrina? Com o relator. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho o relator. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer parte do direito creditório na forma indicada no relatório de diligência fiscal. Todos iguais, né, Pedro? Todos iguais, aí tem que copiar, se necessitar colocar o número de página, Não, cada um está porque... indicando o número de página. Então, só na forma do relatório de diligência fiscal Isso, é suficiente. Todos são iguais. Beleza. Só muda o tributo e o período. Tá, então se aplica-se por 53 ao 59. Ok, Pedro? Isso. Agora, o próximo processo é o item 60 e 61 da pauta, Hospital e Pronto-Socorro Comunitário Vila e Holanda. De minha relatoria, eu peço para vocês abrirem o Hospital 937. É uma proposta de diligência também, tá? Esse processo, sinceramente, ele é muito confuso. E aqui tem provas, diversos DARFs. Então, a proposta de diligência é até para baixar para verificar isso. Deixa eu ler o relatório. Trata o presente processo de auto de infração eletrônico decorrente de auditoria interna do STF, exigindo do contribuinte o recolhimento de crédito tributário de PIS, acrescido de multa de ofício e juros de mora. O lançamento foi motivado por irregularidades constatadas nas vinculações dos débitos informados nas DCTFs do 1º ao 4º trimestre de 98. Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando pagamento de valores, juntando cópias dos DARFs, comprovantes e planilhas. A DICAT Derate São Paulo emitiu termo de intimação, instando o sujeito passivo a recolher os débitos objeto dos suplicitados auto de infração. Em resposta protocolada, o contribuinte contestou a cobrança e juntou comprovantes de arrecadação e extratos
de informação cadastral. Em análise dos comprovantes encaminhados, a unidade de origem efetuou sua revisão de ofício, resultando no despacho decisório de CAT Cerat 137, em que decidiu pela procedência parcial, nos termos dos demonstrativos. Posteriormente, encaminhou os autos para julgamento. A DRJ, por unanimidade, julgou improcedente em parte a impugnação e excluiu a multa de ofício. A DRJ manteve o lançamento relativo aos seguintes débitos. Aí eu coloco o valor. Cientificado, o contribuinte apresentou tempestivo e sintético recurso voluntário. O recurso está bem fraquinho. Reafirmando que efetuou o pagamento dos débitos e que 3 competências estariam confessadas no Refis 1, que teriam migrado para o parcelamento da 12996-2014. Apresenta nova cópia dos comprovantes de arrecadação. O processo foi encaminhado ao CARF, posteriormente distribuído. É o relatório, já vou para o voto, que é a proposta de diligência. Então, a recorrente alega que efetuou o pagamento de débitos que 3 competências estariam confessadas no Refis. A DRJ julgou improcedente a impugnação manter os valores originais lançados a partir da revisão. Na verdade, ela só excluiu a multa de ofício. Foi mantido o lançamento referente aos seguintes débitos. Repito isso aqui. Entretanto, constata-se que a recorrente apresentou em diversas oportunidades impugnação, resposta à intimação e recurso voluntário, cópia de DARFs e comprovantes de arrecadação relativa aos períodos cobrados, em valores exatamente iguais a alguns valores exigidos. Por outro lado, tanto a decisão recorrida quanto o despacho decisório 137 não se manifestaram expressamente sobre os comprovantes apresentados. Também é uma decisão que não, efetivamente não fala, aquele DARF lá eu não estou considerando por isso. E os valores são idênticos, né? Quanto à alegação de que parte dos débitos objeto dos presentes autos teria sido incluído no parcelamento, a unidade de origem afirmou que o crédito não foi parcelado. A recorrente não apresentou comprovação de tal parcelamento. Considerando os comprovantes apresentados pela recorrente, entendo que é necessário converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem verifique tais recolhimentos de forma a confirmá-los ou expressamente refutá-los, seja pela inidoneidade de tais comprovantes, seja pela alocação dos valores em outros débitos. Então, aqui eu relaciono no 1 aqui para a unidade de origem, para analisar os comprovantes apresentados pela recorrente, confirmando-os ou refutando-os para a extinção dos débitos objeto do lançamento em questão. Os valores, diversos valores, igualzinho, tem um DARF lá, e nesse caso aqui, ó, março de 98, um DARF de 965,48, está tanto na folha 66 quanto na 114. E está cobrando isso. Isso já foi apresentado lá. Por que isso aí não foi considerado? 2. Confirmar se os débitos relativos aos períodos de apuração 4 de 98 e 9 de 98 foram incluídos no Refis ou o parcelamento da 12996, apresentando extrato do parcelamento caso positivo. E 3. Apresentar um demonstrativo retificador dos valores lançados, caso entendo cabível. Encerrada a instrução, o interessado deverá ser intimado para manifestar-se no prazo de 30 dias, concluídos, os autos deverão retornar. É o relatório, é o voto, né? Então, é a proposta de diligência, e o outro também é a mesma coisa, tem diversos DARFs de COFINS, o outro é de COFINS, né? Tem também a questão do parcelamento, que ele apresenta um extrato, um pedido de parcelamento, um extrato, e a unidade de origem vai muito assim, isso não é, e pronto. E eu tenho um DARF do valor, né? Então, é a proposta de diligência. Alguma consideração, gente? Então, Pedro? Com o relator. Cíntia? Com o relator. Renan? Com o relator. Renata? Com o relator. Lara? Com o relator. Sabrina? Acompanho o relator. Thaís? Com o relator. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Esse é o 60 e o 61. Já passando para o próximo item da pauta, item 62, Pronto Socorro Clínico, Prontocor Limitada, relatoria do conselheiro Silvio Renan, é os itens 62 até os 70. Renan, você tem a palavra. A gente pode usar o final 2012-11, tá? É o primeiro. Eles vão ser quase idênticos, todos os processos.
Aqui são todos aqueles casos clássicos de pagamento, a pedido de restituição de pagamento indevido, mas que o pagamento está alocado a outro débito, tá? Então, traz seu julgamento, processo administrativo. Gente, se o áudio ficar um pouco ruim, vocês me avisam, porque como o fone deixou de funcionar, eu estou no microfone do notebook, tá? Então, traz seu julgamento, processo administrativo originado através da DECOMP final 9031, referente a crédito de pagamento indevido a maior relativo a recolhimento de COFINS efetuado por meio de DAF em agosto de 2005. Conforme se extrai do despacho decisório eletrônico anexado aos autos, a compensação foi não homologada em virtude da utilização do pagamento para quitação do débito declarado por meio do DCTF. Então, é dos casos mais clássicos, o contribuinte faz o DCTF, declara o débito, efetua o pagamento, depois pede a restituição, mas não retifica a DCTF. E, na sua impugnação, a TRJ entendeu pela improcedência. Inconformado, recorreu ao CAF com fundamento no princípio da verdade material, informando a efetiva retificação do DACOM e DCTF, que constituem elementos sólidos para comprovar a procedência do direito creditório. Eu fiz no início do meu voto só algumas considerações sobre as datas. É um processo que às vezes fica um pouco difícil de identificar as datas de postagem e de ciência, mas com algum esforço eu ainda consegui visualizar. Então, eu digo que, apesar de não se visualizar carimbo de postagem, o recurso apresentado consta assinatura de 23 de fevereiro de 2015, com data ao canto superior do envelope, de 9 de março de 2015, não sendo possível aferir se de fato trata-se da data da postagem. Mas, utilizando-se qualquer uma das datas, o recurso seria tempestivo, por isso eu conheci do recurso, tá? Então, eu digo que o tema é rotineiro e passo a apreciar. No caso em tela, apesar de constar retificações da DCTF e da COM, antes mesmo da emissão de despacho decisório eletrônico, os documentos certificadores apenas repetiram as informações do prestado originalmente, sem redução dos valores de débito declarado. É o que o colegiado de primeira instância trouxe nessa tabela abaixo, que está aí no voto, em que aqui eu me utilizo. Então, não há nem que se falar em retificação antes do despacho decisório, porque as modificações que ocorreram antes do despacho decisório mantiveram o débito declarado, então não modifica em nada a situação do contribuinte. A retificação que ele vai fazer, alterando o valor do débito apurado, como a gente observa no quadro, é só no DACOM e é posterior à emissão do despacho decisório. Então, entra naquele caso clássico de que essas retificações cabe ao contribuinte trazer aos autos prova do seu direito creditório. E aí, já aproveitando para tratar da integralidade dos processos, só o 2012-11 e o 2012-76, o contribuinte traz algum documento que não seja a cópia, extratos de DACOM e DCTF. Via de regra, eu sempre baixo em diligência quando o contribuinte junte um documento, ainda que seja uma mera, como o nosso presidente gosta de afirmar, ainda que seja só um indício, uma fumaça da existência do direito. Só que, nesse caso, o documento que ele junta, que ele intitula de relatório explicativo de crédito, caso o colegiado até queira consultar nos autos, é simplesmente o que tem no DACOM resumido. Então, é o DACOM que está ali, só que ele exclui algumas informações e bota um resumo do DACOM. Então, é uma planilha bem simples, que só tem dado do DACOM, não acrescenta em nada ao processo. É por isso que eu não consigo conferir esse documento juntado um valor probatório a fim de baixar o processo em diligência, tá? Então, nesse processo é um relatório explicativo, e no outro processo, no 2012-76, caso o colegiado depois queira debater especificamente cada um, a gente pode discutir, o processo, o contribuinte até começa a fazer prova do seu direito, trazendo mais informações, só que ele traz de outro período, ele traz 2005, não tem absolutamente nenhuma relação com os processos. Então, desses dois, são os únicos que ainda tem algum documento a mais, além dos extratos de DACOM e DCTF, mas aqui reforço o meu entendimento de que o contribuinte não consegue fazer nenhuma fumaça do direito em si. Então, prosseguindo nesse voto, vou me utilizando dessa planilha falar o que o colegiado já está acostumado, que é que a mera retificação dos DACOMs e DCTF
ainda que seja possível essa retificação após a emissão de despacho decisório, essa retificação por si só e a apresentação dessas cópias de dados não serve para comprovar o seu direito creditório, né? Ainda mais sabendo que esse é o ônus do contribuinte. Trago um acórdão da 3201, justamente nesse sentido, do ônus da prova do contribuinte, e de que o princípio da verdade material não se serve para suprir essa inércia. Dessa forma, voto por negar provimento a recurso voluntário. Então, só recapitulando, em quase todos os processos é mera cópias e extratos de DACOM e DCTF. Tem um relatório explicativo que é um DACOM resumido, e no outro existe um documento que ele titula de demonstrativo de apuração, mas que não é do período que a gente está tratando. Por isso, eu neguei provimento em todos os processos. É como voto, presidente. Ok. Podemos ir para o voto? Então, Pedro? Acompanho o relator. Cíntia? Com o relator. Renato? Tá mudo, Renato? Oi. Continua mudo, Renata. Tá aparecendo o símbolozinho de mudo. Tá aparecendo como se você não tivesse, se o seu microfone tivesse desabilitado. Você clicou aí? Agora sumiu o sinal de mudo, mas a gente não tá te ouvindo. É preferível você desligar e ligar de novo, Renato. E ela não consegue entrar de novo, olha. Oi, agora? Agora você não está aparecendo a sua imagem. Ah, não é possível. Bom, mas eu acompanho aqui. Eu estou aqui, eu vou tentar ver o que aconteceu. Eu vou entrar e sair de novo. Ok, sem problema. Tá? Vocês estão me ouvindo. Sim. Perfeito. Lara? Com o relator, presidente. Sabrina? Com o relator. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Se aplica-se até o item 70. Próximo item, vamos esperar só a Renata entrar, o próximo item vai ser o 71, também de relatoria do Renan. Tá dando certo, não? A sua Agora imagem deu? não está aparecendo. Não está aparecendo a imagem? Não. Mas vocês estão me ouvindo? Ouvindo, sim. Então, eu vou tentar ver o que está acontecendo aqui. Peraí. Ainda mais que, sem ser esse, o próximo é dela, né? Agrícola e pecuária é de relatoria dela. Nada feito. Nada feito, Renato? Está desativada a câmera ainda. Ah, é. Tá aparecendo o sinal da câmera, tá desativada mesmo. Mas o áudio não, né?
Na certa ele está falando e nós não estamos escutando. Tá cinza o sinal dela, tô achando que é o sinal da internet. Nada feito, Renato, nem te vendo, nem te ouvindo. Vou mandar um WhatsApp para ela. O sinal dela tá fraco. Pede para ela tentar o celular, que de repente até resolve. O roteador do celular. Acho que o sinal dela deu algum problema lá. Andei aqui já. Ok. E agora? Agora sim. Olha, Excelente, vamos ficar desse jeito para não ter problema. eu? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, Renan, vamos rápido, que o próximo é seu, Renan. Demorou. Renan, Enfim, então, o próximo item, o item 71 da pauta, Charme Comércio de Plásticos Limitada, relatoria do conselheiro Silvio Renan. Renan, tem a palavra. Bom, esse apesar de ser o mesmo tema, né, um pedido de restituição de pagamento indevido que está alocado em outro débito, ele possui alguns detalhes mais específicos, é um processo um pouco mais confuso, mas eu pretendo abordar os temas tentando esclarecer ao colegiado. Então, nesse sentido, decorrente da declaração de compensação final 7120, relativa a crédito de pagamento indevido. Por fins, apuração 11 de 2009, recolhido em dezembro de 2009. Como se extrai do despacho decisório eletrônica, a compensação não foi homologada em virtude da integral utilização do pagamento. O contribuinte recorreu à DRJ e a DRJ informou que não está líquido e certo o direito creditório formado pelo contribuinte, que ele não faz prova disso. Insatisfeito, o contribuinte recorre ao CAF, preliminarmente alega a nulidade do acordo, visto que deixou de apreciar a documentação comprobatória juntada aos autos. No mérito, defende a homologação da compensação, explicando que, em verdade, o DARF que fundamenta o crédito foi utilizado na DECOMP final 8021, que compensou o débito do mesmo período de apuração a que se refere o próprio pagamento, novembro de 2009, sendo utilizado em duplicidade. Dessa forma, deveria ser reconhecida a inexistência do débito declarado na DECOMP, acima referenciada. Então, explicando que o contribuinte, a defesa do contribuinte, o que ele quis dizer, eu fiz um pagamento e aloquei ele ao débito tanto pela DCTF como pela DECOMP. Então, eu compensei e paguei o débito ao mesmo tempo. Por isso que não está sendo encontrado o crédito no meu pagamento. Renan, você pode repetir, por favor? Tá. Eu que me perdi mesmo. Só repetir o que você acabou de falar. O argumento do contribuinte, além da nulidade, o argumento de mérito é que ele utilizou esse pagamento tanto na DECOMP quanto na DCTF, para compensar e pagar o mesmo débito. Por isso que a DECOMP foi não homologada. Então, o que ele está falando? Olha, o débito na minha DECOMP, ele foi declarado indevidamente. Então, na verdade, o argumento dele é mais focado na duplicidade. Ele diz, olha, foi utilizado o mesmo pagamento duplamente, tanto na DECOMP quanto na DCTF, para pagar o mesmo período de apuração. O argumento dele é esse. Tá. Então, conclui, portanto, que não há que se falar em ausência de crédito para a compensação pretendida, juntando aos autos diversas cópias de DCTF e extratos de PERDECOMP. Então, essa é a documentação comprobatória que o contribuinte alega. Cópia de DCTF e extrato de PERDECOMP. Há que se destacar ainda em relatório que o processo administrativo referente à primeira DECOMP da família, mais à frente eu vou explicar um pouco, retornou à unidade de origem em virtude da intempestividade do recurso. Essa DECOMP aqui é uma das DECOMP que ele utilizou o saldo. Mais à frente a gente vai ver isso com detalhe. Então, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido. Como já exposto em relatório, o litígio limita a existência de crédito para compensação do débito na DECOMP. Eu estava usando o final, 7021, mas vou tentar melhorar. Nós estamos tratando da DECOMP, uma DECOMP apresentada em junho de 2010, em que o crédito do pagamento indevido que é alegado nessa DECOMP de junho consta alocada a uma DECOMP de abril.
Então, o que o despacho decisório eletrônico vai trazer? Olha, você não tem crédito desse pagamento porque você já utilizou o saldo desse pagamento em abril no DECOMP. Tá? Até uma cópia do despacho decisório na folha 3 do voto para o colegiado analisar. Então, consta aí o número do pagamento que o contribuinte pretende utilizar como crédito. Estão aí, na verdade, uma família de DECOMP, né, são duas DECOMP, de abril de 2010, justamente onde ele utilizou o saldo do pagamento. A situação fática em si é bem simples. Você tem um saldo no pagamento, mas você utilizou para compensar antes mesmo dessa DECOMP de junho. Tá, então vamos iniciar pela nulidade. Antes de adentrar propriamente no mérito, apreciar a nulidade suscitada pela recorrente. Em seu entendimento, o pacote de primeira instância incorreu em vício de nulidade ao deixar de apreciar os documentos juntados aos autos, configurando-se evidente cerceamento do direito de defesa, especialmente diante do princípio da verdade material que rege a administração pública. Eu vou, refutando a alegação do contribuinte, eu vou dizer que essa documentação que ele pretendia ver apreciado, que são cópias de DCTF e extratos PDCOMP, eles não têm um valor probatório, e mais, esses documentos eles foram sim apreciados pelo colegiado de primeira instância, mas eles simplesmente não têm valor de prova, e também aqui no CAF, a gente sabe, a gente não confere a meros extratos e cópias de declaração o valor de comprovar o direito creditório. Então, explico um pouco mais sobre as nulidades e passo e refuto o argumento do contribuinte. Quanto ao mérito, e aí sim iniciou a página 4 do voto, a 4, trazendo justamente de início a cópia do despacho decisório. Como se observa, do crédito disponível no pagamento, no DARF, todo o saldo utilizado para compensação dos débitos declarados nas DECOMP de abril, anteriores à compensação objeto desse processo, não restado saldo disponível, aquele que eu disse, o crédito foi utilizado em abril ainda. A recorrente, no mérito, concentra seus esforços em defender que o pagamento foi utilizado em duplicidade, tanto na compensação realizada por meio de PERDECOMP, quanto na extinção do débito em DCTF, juntando os extratos que a gente já mencionou. Em que pese os documentos juntados aos autos, algumas considerações devem ser realizadas. Primeiro, não cabe neste processo apreciar a improcedência dos débitos de DECOMP de outro processo administrativo, que seriam essas DECOMP de abril. Segundo, ainda que fosse possível, no próprio despacho decisório eletrônico emitido, não consta qualquer utilização do pagamento ao débito declarado em DCTF, que foi apresentada após a emissão da decisão, mas somente aos débitos declarados em DECOMP, mostrando-se claramente improcedente a afirmação de utilização em duplicidade. Ou seja, cai por terra o argumento do contribuinte de que ele utilizou tanto na DCTF quanto na DECOMP, porque o próprio despacho decisório eletrônico viu que a simples utilização na DECOMP já foi suficiente para acabar com o saldo disponível no pagamento. Tá? Então, não consta lá no despacho decisório nenhuma alocação do pagamento em DCTF. E, por fim, que é o argumento nesses casos, o contribuinte ele traz meros extratos e cópias das declarações e dos PERDECOMPs. Ele não traz ao processo nenhum documento com valor de prova para que se coloque, pelo menos, em dúvida a existência desse direito creditório. E aí, mais uma vez, trago um precedente nesse sentido, de que o princípio da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte. Se, de fato, ocorreu algum erro nessas declarações dele, ele tinha que trazer essa documentação comprobatória para que a gente pudesse baixar a diligência, e que os meros extratos não se prestam a esse papel. Aí, por fim, eu só trago um trecho da decisão da DRJ, na verdade, um entendimento da DRJ, né, que, ademais, assim como no acórdão recorrido, eventual existência de erro no débito declarado na primeira compensação da família, aquela de abril, deverá ser demonstrado pelo contribuinte à DRF, a unidade de origem, competente para a revisão dos débitos objeto daquele processo administrativo. Ou seja, se existir um erro no débito lá daquela DECOMP de abril, não nessa que nós estamos tratando, e caberia ao contribuinte fazer um pedido de revisão de ofício, até como a gente comentou ontem, né? Essa revisão de débitos declarados DCTF, em DECOMP, ainda mais nesse caso, como é objeto de outro processo administrativo, deveriam ser alegados pelo contribuinte à unidade de origem. Eu só por fim, mais um ponto que eu não baixei em diligência
até para verificar a eventual decisão desse outro processo, né, desse decomp de abril. Foi por isso que eu juntei lá no relatório, informando que esse processo já retornou à unidade de origem por intempestividade do recurso. Então, não há nem que se esperar um julgamento do CAF quanto a outra decomp, porque ele foi intempestivo e retornou à unidade de origem. E é como voto, presidente. É um pouco confuso, mas eu espero que tenha ficado claro, colegiado. Ok. Algum esclarecimento? Podemos ir para o voto, então? Então, Pedro. Acompanhe o relator, presidente. Cíntia. Acompanhe o relator, em razão da publicação. Renata. Acompanhe o relator. Ouviu? Mara. Com o relator. Sabrina. Com o relator. Thaís. Acompanho. Também acompanho. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 71 da pauta. Agora, por fim, para fechar a nossa pauta da manhã, os itens 72, 73, 74 e 75 da pauta Agrícola e Pecuária Morro Azul Limitada, de relatoria da conselheira Renata. Tem a palavra, Renata. São iguais? Tá mudo, Renata. É que a tecla aqui não está funcionando, mas vamos lá. São iguais? Não. Não. Vamos ter algumas ponderações aqui, mas são simples. Vamos por qual agora que a gente vai? A gente vai no segundo. No 73, então. Isso. Ok. 73, por que eu escolhi esse primeiro? Porque ele é muito semelhante a um daqueles que a gente já julgou ontem. Eu vou ler aqui o relatório para vocês vão entender aqui as similitudes. Trata-se de declaração de compensação apresentada em formulário, recebida, essa foi em formulário, não é eletrônica, recebida pela Fazenda em 31 de 8 de 2005, visando aproveitamento de crédito PIS não cumulativo de exportação, apurado no segundo trimestre de 2003. Em 10 de novembro de 2008, mediante despacho decisório de folha 60/64, a compensação não foi homologada pelos seguintes motivos. Os créditos previstos na legislação da contribuição para o PIS, com incidência não cumulativa, não poderão constituir ao mesmo tempo em direito de crédito e um custo dos insumos, mercadorias e ativos permanentes. E não há que se falar em crédito de PIS, não cumulativo de exportação, nos meses em que não ocorreu a operação de exportação. A recorrente aduziu manifestação de inconformidade, em síntese, preliminarmente, a decadência do débito, cuja compensação pleiteou com fundamento no parágrafo 4º, 150 CTN, e, no mérito, explica a manifestante que o agente fiscal negou o seu direito de crédito porque a contribuinte manteve em conta de resultados de energia elétrica, despesas financeiras sobre empréstimos e despesas de depreciação, e que não houve o devido estorno dos créditos PIS, contrariando as regras contábeis. Somente a contabilização dos créditos de insumo foi corretamente demonstrada. Diz que houve um equívoco da fiscalização, já que a manifestante realizou em 2005 os ajustes contábeis relativos aos exercícios de 2003, estornando os créditos de PIS das contas de resultado e lançando-os em conta própria de ativo, atendendo integralmente à orientação contábil. Assim, afirma que não há que se falar em constituição de direito de crédito e em custo ao mesmo tempo, já que foram contabilizadas corretamente todas as operações declaradas na DACOM. Segundo ponto. Quanto aos créditos de PIS e exportação dos meses de julho a setembro de 2003, apurados e declarados em DACOM, e que não foram identificados pela fiscalização, são provenientes de exportação realizada no período em questão. Diz que o agente fiscal deixou de observar se o crédito apresentado é proveniente de mercadorias vendidas às empresas exportadoras com fim específico de exportação, e para tal junto aos autos, documentos e notas fiscais comprobatórias do alegado. Consta as folhas 156, propostas de diligência de 8 de 5 de 2009, com resultado das folhas 159 a 160. A DRJ julgou procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo o direito de crédito creditório da contribuinte, conforme folhas 163 a 166, abaixo. Então, reproduzo a emenda do Acórdão 04-19944, proferido pela segunda turma da DRJ de Campo Grande. Possui aqui
conforme destacadas a seguinte emenda. A ciência quanto a este acórdão ocorreu por meio de intimação de folha 168, pela qual a contribuinte foi informada da homologação parcial. Então, veja que aqui o acórdão deu provimento integral, porém a intimação foi de homologação parcial. Na sequência, foi protocolada nova manifestação de inconformidade, de folha 178 a 185, tendo como objeto a homologação parcial das compensações, ou seja, exclusivamente com relação aos débitos apontados como remanescente das compensações, no valor principal de R$ 30.220,43, equivalentes a débitos de dezembro de 2003, que foram indicados nas declarações de compensação, objeto deste processo. Assim, tendo em vista o reconhecimento integral do direito creditório pela DRJ, no acórdão já apontado, pugna pelo reconhecimento da extinção do crédito, exonerando-a de qualquer responsabilidade diante do já concluído direito creditório e consequente pagamento da obrigação principal tributária através das compensações. Essa manifestação foi recebida como recurso voluntário pela DRF Cuiabá e os autos foram encaminhados inicialmente ao CAR. Todavia, o processo foi devolvido para a DRJ Campo Grande para apreciação da manifestação do contribuinte, conforme despacho de folha 245 a 249. Assim, foi prolatado nova decisão pela segunda turma da DRJ Campo Grande, resultando no acordo 04-32-570, cuja ementa abaixo transcrita. Aqui, no caso, a DRJ ela não conheceu da manifestação, tendo em vista o reconhecimento do direito creditório da contribuinte. Eu vou falar disso um pouco mais no voto. Cientificada dessa decisão em 13/12/2013, conforme folha 261, a contribuinte apresentou recurso voluntário na data de 9 de janeiro de 2014, pugnando pelo provimento do recurso e homologação integral das compensações pleiteadas, com a consequente extinção do crédito tributário hora exigido. É o relatório. Passo ao voto. Nos termos do relatório, verifica se a tempestividade do recurso voluntário, porém, como será analisado dele, não conheço. Como já relatado no relatório, a recorrente recebeu o despacho decisório não homologando as compensações declaradas diante da inexistência de crédito, porém, foi apresentada a manifestação de inconformidade quando, então, a DRJ, ao analisar o seu pleito, entendeu por reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado, julgando procedente a sua manifestação. O sujeito passivo, ao ser notificado dessa decisão, recebe também carta de cobrança do saldo remanescente de débito. Assim, inconformado com tal cobrança, o contribuinte apresenta nova manifestação de conformidade, que inicialmente é recebida como recurso voluntário, mas reconheceu-se dela como nova manifestação, e o processo foi dirigido a novo julgamento pela DRJ. Trata-se, portanto, de recurso voluntário interposto contra a segunda decisão da DRJ, que não conheceu a segunda manifestação de inconformidade, por entender que o reconhecimento da extinção do crédito tributário não comporta ser apreciado pelo rito estabelecido no decreto 7235/72, já que não há litígio a ser solucionado diante da existência de decisão da DRJ que reconhece integralmente o direito creditório da recorrente. Confira o conteúdo do voto condutor de folha 252 a 253. É bem pequenininho. Vou ler aqui para vocês. Inicialmente, é preciso observar que a manifestação já não se insurge contra a decisão emitida pela DRJ, por meio do primeiro acordo, que deferiu o crédito pleiteado pela recorrente. O documento, intitulado como manifestação de inconformidade, trata-se, na realidade, de um pedido de reconhecimento da extinção do crédito tributário cobrado no processo administrativo, como nele próprio consta. Como admitiu a própria contribuinte, o direito creditório já foi reconhecido em sua totalidade. Portanto, fica sem objeto a manifestação. O pedido de reconhecimento da extinção do crédito contribuinte constante em declaração de compensação não se subsume ao rito do pacto do decreto 7235/72. Pelo exposto, foi votado por não conhecer, então, da manifestação de inconformidade. Aí ele pede que a DRF de origem, no entanto, deveria se apresentar à contribuinte a memória do cálculo de compensação efetuada,
especial no que diz respeito à valoração dos créditos e dos débitos, facultando-lhe interpor dentro do prazo legal nova manifestação ou recurso irá conforme for o caso. Então, após os autos foram a Coordenação Geral de Arrecadação e Cobrança, para elaboração de demonstrativos de créditos e débitos, que se pode achar as folhas 256 a 259, cujos cálculos, ao que parece, estão corretos, resultando em saldo a pagar no valor de 30.220,46. A recorrente, em recurso voluntário, repisa as alegações da segunda manifestação de inconformidade, reconhece que não se insurge contra a decisão da DRJ, que reconhece o seu direito creditório, e alega contra o segundo acórdão que a extinção do crédito tributário requerido é consequência do reconhecimento do seu crédito, razão pela qual as compensações deveriam ser integralmente homologadas. Desta forma, defende que seu pedido deve ser analisado sob o rito do Decreto 7235 e postula pela reforma do acórdão combatido, com a consequente homologação integral das compensações, extinguindo-se, consequentemente, o crédito tributário. Em resumo, a recorrente não se insurge, repita-se, contra o teor do acórdão da DRJ, mas sim sobre o valor residual que lhe fora cobrado em liquidação de julgado pela DRF de origem, após o reconhecimento integral do direito creditório. Situação essa não conhecida pelo segundo acórdão da DRJ, já que não existia litígio a ser solucionado. Vejamos. A contribuinte apresenta a manifestação, processada e julgada pela DRJ, que acolhe integralmente sua manifestação. Reconhece seu direito. Na sequência, é remetido os autos à DRF para liquidação, no momento em que vai se analisar a composição entre créditos e débitos indicados em decoro. Posto isso, vê-se que se encerrou o litígio objeto do processo, ou seja, o direito creditório pleiteado, que resta integralmente conhecido pela DRJ. Ademais, salienta-se que também, neste caso, não há recurso de ofício diante do valor de alçada. Portanto, como destacado pelo acórdão recorrido, de fato, não há mais o que se discutir nesse rito processual, já que satisfeito seu objeto. De se reconhecer que o rito do fato se presta a analisar o direito creditório trazido em declaração de compensação, o que foi realizado e acatado pela DRJ com provimento favorável ao contribuinte, razão pela qual findou-se a competência das instâncias posteriores diante da inexistência de objeto apreciado. Destaca-se que foi na etapa de liquidação do julgado, que se apurou o saldo de crédito a pagar, que resultou na cobrança do valor de 30.220,46. Ora, rechaçado aqui pela recorrente. Na situação, cabe então, como eu já falei naquele outro voto, por isso que eu estou lendo de novo, foi de ontem, não foi de hoje, solicitar revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos efetuados. Com base nisso, eu saliento de novo mais o parecer que já foi intitulado no voto de ontem, que é o parecer COSIT número 2 de 2016, que diz exatamente que inexiste recurso contra a decisão de liquidação da unidade preparadora, sem prejuízo da possibilidade de revisão de ofício por inexatidão quanto aos cálculos. Desta feita, no presente caso concreto, inexiste litígio a compor, vê-se que o acórdão recorrido resta íntegro a não conhecer a segunda manifestação de inconformidade apresentada, de modo que o presente recurso voluntário não merece ser provido. Ante o exposto, no caso aqui, lá eu não estava sequer conhecendo, então eu tenho que mudar ali em cima, desculpa, conheço e nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, esse é o 7.3, né? Isso. Ok. Conselheiro Pedro? Eu acompanho o relator, presidente. Ok. Cíntia? Com a relatora. Renan? Com a relatora. Lara? Com a relatora, presidente, eu só queria fazer um esclarecimento quanto ao meu voto de ontem, porque o assunto é semelhante. É só Sim. para esclarecer que eu não estava me referindo que as instâncias julgadoras se debruçassem sobre os débitos. Eu apenas estava me referindo que, na compensação, há uma questão do crédito e há a questão da compensação em si, a homologação da declaração.
Então, era isso que eu estava me referindo, entendeu? Que a instância julgadora deve se debruçar também sobre a questão da homologação ou não da declaração, não exatamente sobre o valor do débito, só para título de esclarecimento, tá certo? Porque o tema é semelhante. Mas eu acompanho aqui no caso, viu? A relatora. Ok, Lara, obrigado. Obrigada. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 73. Pode Agora, seguir, Renata? eu peço que vocês abram, por favor, o item 75. O relatório, gente, ele é bem parecido com o anterior, só que nesse caso de respeito à competência do quarto trimestre de 2003, os motivos pelos quais o despacho decisório negou a compensação do contribuinte foram os mesmos. A manifestação de conformidade teve o mesmo fundamento daquele que eu já li, só que eu vou ler aqui o relatório da parte que é diferente. Posso fazer dessa forma, presidente? Então, até que a manifestação de conformidade está tudo semelhante, só vai mudar os períodos em que se discute. Só que, nesse caso, consta as folhas 579, proposta de diligência de 14 de 8 de 2009, atendida pela informação número 409-14 da CEOST da Delegacia Federal de Cuiabá, conforme folhas 581, cuja ciência foi dada a interessado em 19 de 6 de 2015, conforme termo de folha 68, que manifestou-se a respeito, a contribuinte se manifestou conforme folha 610 e seguinte. A DRJ, aqui nesse caso, ele não conhece a decadência apontada e, no mérito, julga procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório, originalmente pleiteado, nos valores indicados no quadro a seguir. O acordo recorrido tem a ementa abaixo colacionada, a contribuinte é cientificada da decisão em 13 de dezembro de 2016, apresenta recurso voluntário em 12 de janeiro de 2017, pugnando pelo provimento do recurso, integral homologação integral da compensação e extinção do crédito tributário. Verifica-se aqui, então, indo ao voto diretamente, a tempestividade, os requisitos estão de acordo, portanto, resultando em seu conhecimento. Na forma do relatório, então, o despacho decisório pontua 2 argumentos para não homologar a compensação pleiteada pela recorrente. A contabilização de créditos PIS, despesas de energia elétrica, despesas financeiras, despesas com depreciação e crédito presumido sobre estoque de abertura, de forma inadequada em contas de resultado e não em conta própria de ativo. Aqui foi reconhecida a adequação da contabilização dos insumos adquiridos. E não foram encontrados nos meses aqui de julho a setembro, a competência é diferente, receitas de exportação. Na manifestação de inconformidade, o contribuinte também se insurge contra 2 argumentos, trazendo provas com relação a ambos, notas fiscais, livros contábeis, diversos documentos, conforme se vê as folhas 410 a 586. Que demonstrariam a correta contabilização das despesas com energia elétrica, despesas financeiras, despesas com depreciação e crédito presumido, sobre o estoque e abertura em contas próprias de ativo, e que as receitas de exportação derivam do fato de que o crédito apresentado é proveniente de mercadorias vendidas à empresa exportadora, com fim específico de exportação, razão pelas quais faria jus ao crédito pleiteado. Diante dos documentos apresentados pelo contribuinte, foi apresentada a proposta de diligência, conforme folhas 579, conforme abaixo colacionado. Eu colacionei aqui para vocês a proposta de diligência, e nessa proposta de diligência, o foco dela era analisar exclusivamente a questão das receitas de exportação. Nada foi falado sobre a questão da contabilização das despesas. Então, tudo que eu coloco aqui, desse teor da proposta de diligência, que não foi solicitada a verificação de correção da contabilização das despesas requeridas pela recorrente, né? Despesa financeira, energia elétrica, depreciação, crédito presumido.
mesmo com a apresentação de provas que sugerem a contabilização adequada em contas de ativo e não em contas de resultado, como verificado no despacho decisório. Pois bem, retornando os autos à diligência, com manifestação da contribuinte reiterando que os créditos são devidos de venda de mercadorias com fim específico de exportação para comercial exportadora, ou documentação anexada na manifestação, os autos então voltaram para julgamento pela DRJ. A DRJ rejeitou a preliminar de decadência e, no mérito, em seu curto voto, assim se pronunciou. Isso está as folhas 628. Ela vai falar sobre o crédito decorrente da contribuição para o PIS, mercado externo, acata a diligência e conclui, considerando tudo mais quando consta, o voto deve conhecer pela manifestação de inconformidade e, no mérito, julgá-la procedente em parte, reconhecendo-se parcialmente o direito creditório originalmente pleiteado nos valores indicados no quadro a seguir. E nada mais fala, é exatamente esse o conteúdo depois da decadência, nada mais se discutiu. Percebe-se, pois, que a DRJ, ainda que de forma simplória, analisou apenas o argumento de que o crédito apresentado seria proveniente de mercadorias vendidas à empresa exportadora com fim específico de exportação. Nesse ponto, reconheceu parcialmente o pleito da Vocês pararam de ouvir a Renata? Travou, né? Renata, parou. A internet dela tá ruim de novo, tá cinza. Renata, não te ouvimos, parou. Está voltando agora. Voltou. Tá voltou? Voltou. Eu estava conseguindo ouvir só a Thaís aqui, mas vamos lá. Então, até onde vocês escutaram? Percebe-se, pois, que a DRJ, essa parte vocês conseguiram ouvir? Então, contudo, a DRJ não analisou o segundo argumento trazido pela contribuinte, qual seja, de que houve o equívoco da fiscalização, já que o recorrente realizou em 2005 os ajustes contábeis relativos ao exercício de 2003, estornando os créditos de PIS das contas do resultado e lançando em conta própria de ativo, atendendo integralmente às orientações contábeis, motivo pelo qual afirma que não há que se falar em constituição de direito de crédito e em custo ao mesmo tempo, já que foram contabilizadas corretamente todas as operações declaradas no DACOM. Esse argumento sequer foi tangenciado no acórdão recorrido. Desta forma, resta claro que o acórdão da DRJ não analisou, tem que trocar só aqui, não analisou todos os pontos controvertidos ventilados pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, o que caracteriza a evidente preterição do direito de defesa. Assim, imperioso reconhecer a nulidade do acordo 0441550, prolatado pela DRJ Campo Grande, na forma do artigo 59, inciso 2º, decreto 7235. Por consequência, resta prejudicada a análise dos argumentos apresentados pelo contribuinte e recurso voluntário. Ante o exposto, voto por declarar a nulidade do acordo 0441550, prolatado pela segunda turma da DRJ Campo Grande, exarado no presente processo, afetando as peças processuais que lhe sucederem. Por consequente, o processo deve ser devolvido à instância qual para que seja proferido novo julgamento com análise integral da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. É como voto, presidente. Ok, Renata. Abertos os debates. Achei que está muito claro, Renata, o problema, né, de que uma questão ficou para trás, né, ao longo do processo. Eu estou só com uma preocupação aqui, que ele ganhou um pedaço no DRJ, né? Com relação ao primeiro argumento, sim. Ao segundo, nada se falou. Porque se a gente reforma tudo, eu tenho medo de reformar o impégios, entendeu? Porque ele nunca pode ter... Então, dá para anular parcial, não dá, presidente? Não, bom. Como que eu vou anular parcial? Ué, que se manifeste sobre o que faltou. Pois é. Não. Você está anulando o ato.
a decisão. Então, pode devolver para que seja falado do resto? Então, não anula, mas teve preterição do direito de defesa e daí resolve assim? Entendeu? Entendi, mas essa questão sempre é discutida, Thaís. Acho que nós já discutimos isso aqui também. Do parcial? Não estou lembrando. Decisão, se eu estou anulando o ato, então é tudo. Aí volta para lá. Bom, a diligência vai continuar tendo sido favorável a ele, né? Então, não vejo como anular a parte. É que tem um dispositivo, eu não sei se é do decreto 7235, deixa eu ver aqui. Rodrigo, os demais são na mesma linha, tá? Oi? Os outros processos são na mesma linha. Dependendo de como for julgado esse. Ok. Gente, eu só vou precisar de atender uma ligação aqui, vocês podem continuar, eu estou escutando, tá? Tá bom. Então, o dispositivo que eu estou falando é o artigo... Tem o artigo 59 do PAF, né, do decreto 7235, que fala das nulidades, né? Nulo, quando tiver preterição do direito de defesa e tal. Daí, no artigo 60, fala assim: as irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior, e que não é diferente, né? Não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se esse lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. Então, era nele que eu tinha pensado a princípio. Não sei se daria para aplicar, para daí não ter que ter a nulidade e a gente só sanar o problema pedindo para a DRJ proferir um novo julgamento mais completo. Não sei se vocês acham que tem cabimento, é algo que eu estou pensando agora, eu não lembro de fazer isso antes. Eu acho que nas outras oportunidades a gente sempre solicitou a emissão de nova decisão, a gente não se manifestava quanto a uma anulação parcial, algo do tipo. É que normalmente é total, né, quando a gente anula. Eu não estou lembrando de precisar, de ter essa preocupação, de que ele ganhou um pouco. Não, mas normalmente ele perdeu na DRJ. Já enfrentei isso algumas vezes. Já? E a questão, eu lembro bem do Henrique falando, não tem como eu anular parte, né, da decisão. Então, se der provimento para retornar para a DRJ para análise dessa. Oi, Cíntia, está baixo. Se der provimento e retornar. Mas aí a DRJ vai dar uma nova decisão. Se a ProEPFN quiser recorrer, como é que fica? Uma parte pode, voltou, fica complicado, tem que anular tudo. Eu acho que eu sei como que resolve, presidente. Ó, no artigo 59 também fala assim, artigo 59, parágrafo 2º. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as providências necessárias para o seu prosseguimento ou solução do caso. Então, a gente fala da necessidade de observância da diligência e da impossibilidade de reformar impégios, por exemplo, e que o que é para ser sanado é a falta desse argumento específico. Entendeu? A gente fala as providências, a gente cita esse dispositivo e fala exatamente o que tem que fazer, que é falar desse argumento que ficou de fora. Será que não resolve? Na prática, o que vai acontecer é produzir o julgamento Está cortando tudo que você está falando, Pedro. Está cortando? Na prática, o que vai acontecer é ele vai reproduzir a parte que ele deu provimento, ele vai reproduzir, certo? Agora, o que determina a nulidade da decisão para que seja analisada a tal questão, certo? Mas ele vai reproduzir o que já foi dado na prática. Eu concordo, é que eu queria garantir que é isso que ele vai fazer. Mas eu não tenho, mas isso não sei se a gente pode. A gente vai anular a decisão e ele é a autoridade competente para dar decisão de acordo com a convicção dele, Thaís.
Então, eu achei que a gente pode, por conta desse dispositivo que eu acabei de ler, que fala que eu declaro a nulidade e falo as providências. Sim, então, qual as é a providências e não determinar a decisão dele. Se eu estou anulando, ele vai apreciar aquilo que ele apreciou antes. A providência é emitir uma nova decisão, né? A providência é emitir uma nova decisão, não emitir uma nova decisão nesse sentido. Não é nesse sentido, né? Nesse sentido, eu daria nesse sentido do processo todo. É porque a gente não tem embargos, né, da DRJ, né? Porque seria o caso de você embargar aquela parte de uma omissão e tudo mais. Nossa, é verdade, poderia ter. Não tem embargo, então você anula. Esse que é o problema. Bom, então, o que eu vou sugerir é que fique bem claro, assim, eu colocaria a Renata no voto da impossibilidade da reformatio in pejus, para pelo menos lerem isso e ficar mais claro. Assim, para o recado estar ali, pelo menos. No voto da Renata, lá embaixo. Lá embaixo. Tipo, antes do dispositivo, assim. Tá, e aí no dispositivo a gente continua, porque até agora está por unanimidade de votos em declarar a nulidade do acórdão, afetando as peças do acórdão recorrido, para não precisar de repetir, né? Afetando as peças processuais que lhe sucederam e, por conseguinte, determinar a devolução dos autos à instância ACO para que seja proferido um novo julgamento com a análise integral da manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte. Eu acho que é isso. É isso. Daí no voto eu colocaria... Aí no voto se só coloca, faz uma ressalva... eu acho que no último parágrafo, sabe, antes do dispositivo, destacando que... Por oportuno destaque em homenagem à impossibilidade de formato em pé, que seja observada apenas a análise do argumento não pronunciado pela DRJ, alguma coisa assim. Eu não colocaria assim, não, que seja observado para na nova decisão. Não sei. Porque você está determinando o que o cara vai fazer. Então, como que eu colocaria? Eu estou explicando o que ele não pode fazer. É diferente. Explicando que ele não pode mudar isso. Mas então vamos colocar de uma forma para ser, na aprovação da nova decisão, que seja observado. Isso. Eu acho que é uma questão só de como que vai o texto, né? Lembrando da impossibilidade de reformatio in pejus, haja vista que o contribuinte já teve seu crédito com relação a tal, concedido pela decisão ora discutida. Alguma coisa assim, para passar o recado, sabe? Vocês concordam? Ok. Só um passo antes, é que na manifestação de conformidade, ou no acórdão de manifestação de conformidade, a DRJ, pelo que eu vejo aqui, ela até diz que a interessada afirma que foram efetuados ajustes contábeis e trouxe cópias de documentos que comprovariam a venda das mercadorias para a empresa comercial exportadora com fim específico de exportação. O que eu estou procurando, na verdade, Renata, é que a manifestação de inconformidade, porque, para ser bem sincero, eu não estou entendendo esse ponto que não foi apreciado. Tá aqui, peraí, deixa eu achar. Você sabe onde que ele está, onde que ela está, em qual volume? A manifestação de inconformidade, porque o processo é bem grandinho, né? Vou fechar a câmera um minutinho, mas eu tive o cuidado de ver um por um. Tem manifestação de forma... É idêntica a todos os processos, na verdade, e os 2 pontos que são ventilados em todos são exatamente esses. Mas eu vou tentar achar aqui para você, me dá 2 segundos. Peraí, esse aqui é que eu estou lendo, é 91, não é? Não é que eu não esteja confiando na sua apreciação, é porque o tema em si me tá me parecendo um pouco desconexo com essa questão da venda de exportação, eu não estou entendendo bem. Eu tinha entendido que eram 2 infrações totalmente diferentes mesmo. Mas eu vou tentar achar aqui também a manifestação. Isso eu coloquei aqui eu não coloquei no relatório a página. Não está as páginas, acho que porque eram alguns, né? Você acabou. Não colocando, mas peraí que eu acho. Me dá 2 segundinhos.
acesso aberto? É que O processo tem 85 mega, então para pegar ele inteiro tá complicado. Peraí. Deixa eu ver se eu acho que, como eu iluminei, aí fica mais fácil de repente eu achar aqui no meu. Ainda tem algum outro processo depois desse, Renato? Porque se fosse o caso, eu pediria vista de mesa. São idênticos. Então, esse encerra a pauta, né, da manhã? E exatamente isso. A manifestação é idêntica em todos, inclusive naquele primeiro que a gente já analisou, também era igual. Eu queria entender esse argumento contribuinte. Porque a DRJ fala dos ajustes contábeis, mas não, de fato está bem obscuro isso. Tá bem lento para baixar aqui. Pessoal, vocês preferem ficar com vista de mesa? Porque eu falo porque daqui a 3 minutinhos a gente tem que encerrar por conta da Janaína. Olha, tá na folha, só para vocês anotarem aí, é que tá 397 em diante. Oi, Janaína, você gostaria de falar? Pode falar? Oi, presidente, não precisa encerrar. Eu vou ficar até o momento em que vocês finalizarem a sessão da manhã. Ah, ok, obrigado. Por nada. 396. A manifestação. É uma manifestação bem curtinha, trazendo exatamente os mesmos argumentos. Eu queria entender que outro crédito glosado foi esse, porque a gente só está falando ali de crédito de exportação e ele está todo deferido. Não, eu sei. Mas só que ele também, no despacho decisório, tem duas coisas sendo tratadas. A questão da exportação e algumas despesas que, segundo a fiscalização, foram apropriadas em outro campo e, por isso, não foram aproveitadas. Era conta de resultado ou conta de ativo. Aí, como estava na conta de resultado, ele não absorveu. E tem ali a questão da conta de ativo. Isso ninguém falou em momento nenhum. Crédito sobre energia e crédito presumido quando... Tá cortando, Pedro. Não te ouvindo. Deixa eu passar para outra condição aqui, peraí. O despacho decisório, acho que eu botei as folhas. Tanto que ele divide realmente em 2 pontos. A questão lá da receita de exportação e a outra questão com relação à despesa. Pode ser que a própria contribuinte tenha, de repente, ela própria aí também podia ter alertado, enfim. O Renato, foi direito a crédito sobre energia elétrica, crédito presumido sobre saldo de abertura. Isso, tem outro isso. também. Isso. Essa questão, não? Me parece que são realmente 2 questões aqui. Talvez os valores podem não ser substanciais, mas, enfim, fato é que não foi analisado. O despacho decisório está nas folhas 333, para fazer a comparação, se vocês quiserem. É a 397, vou anotar aqui que depois eu me... Foi a 397 da manifestação e a 333 do despacho. E aí, eu já olhei, tá? O despacho decisório de fato, tem uma apreciação aqui bem à parte dos crédito presumido de estoque de abertura, fala também da contabilização das despesas, de energia elétrica, financeira. Não, de fato, houve uma glossa, assim. Tem realmente, o acordo não apreciou esse tema, não, tá? Eu já estou satisfeito. Ok. Então, legal. Então, estamos prontos? Então, conselheiro Pedro. Acompanha, relatora. Ok, Cíntia. Eu não escutei, Cíntia. Acompanha a relatora. Obrigado. Renan? Com a relatora.
Lara? Acompanhe, presidente. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho, então, acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em declarar a nulidade do acordo recorrido, afetando as peças processuais que lhe sucederam e, por conseguinte, determinar a devolução dos autos à instância ACO para que seja proferido novo julgamento com análise integral da manifestação de conformidade apresentada pelo contribuinte. Esse resultado aplica-se a quais processos, Renata, além do 75? Deixa eu olhar de novo a pauta. O 72, o 74 e o 75. Tá, ok. 72, 74 e 75. Ok. Todos de acordo? Ok. Ok. Então, com isso, pontualmente encerramos a sessão de julgamento da manhã do dia 21/10/2020. Obrigado a todos, peço o apoio para encerrar a gravação.